Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 17 de julho de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar 3 vídeos que me foram encaminhados pela irmã Raquel Emerick. Muito obrigada, querida, por ter compartilhado essas informações. E ela viu todas essas informações nesse vídeo, que falam de 3 profetas que explicam sobre o eclipse solar do dia 8 de abril. Aí fala tanto o pastor Steve como Amanda Grace e Brandon Biggs. E eles falam sobre coisas que eles receberam, palavras proféticas que eles receberam. E principalmente esse profeta, Brandon Biggs, ele fala sobre algo que ele recebeu relacionado ao atentado do Donald Trump. Só que, além disso, ele também fala sobre outras coisas, que seria sobre um grande terremoto e uma recessão financeira. Então, eu vejo que são informações importantes, irmãos. A irmã Raquel trouxe esse resumão e eu agradeço muito a ela e quero compartilhar com vocês. Ok? O link do vídeo, que dura 45 minutos, vai estar aí no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Oi, irmã Gisele, shalom, bom dia, espero que esteja tudo bem por aí. Irmã, tô passando aqui, eu não sei se a irmã já viu esse vídeo aí do pastor Steve Cioccolanti. Ele fez uma entrevista com esses 2 profetas aí há um tempo atrás, não foi agora. E nessa entrevista aí, esses 2 profetas, a Amanda Grace e esse outro aqui, que eu esqueci o nome dele, esse carequinha da foto, eles vão contar, eles vão falar as experiências que Deus mostrou para eles, né, em profecia sobre a Amanda Grace. Ela vai falar sobre aquele eclipse que teve em abril, né, o que Deus mostrou para ela em específico. E esse carequinha aí, ele vai falar muita coisa, inclusive Deus mostrou para ele até o atentado que o Donald Trump sofreu sábado. Deus mostrou para ele, né, ele já tinha visto esse atentado e eles já tinham dado essa entrevista. Ou seja, a profecia se cumpriu, porque ele viu antes do atentado, e ele falou também antes do atentado sobre esse atentado que o Trump sofreu sábado. Porque essa entrevista aí que eles deram para o pastor Steve não foi agora, já tem um tempo, se eu não me engano, foi alguns meses atrás. Então, assim, a Bíblia fala para a gente julgar a profecia, né, e não o profeta. E a profecia realmente se cumpriu, porque ele deu essa entrevista para o pastor Steve alguns meses atrás, e a profecia do Trump sofrendo um atentado. Ele vai falar aí no vídeo, quando você for colocar a legenda em português, ele vai contar, assim, até Deus mostrou para ele, assim, até a bala, ele viu até a bala, ele falou que a bala passava raspando a orelha do Trump, praticamente estourando o tímpano dele. Então, assim, eu estou impressionada, porque a profecia se cumpriu. Outra coisa que ele viu, que ele vai falar aí no vídeo, esse carequinha, esse profeta, desculpa eu estar né, me expressando aí nele, na questão da fisionomia dele, porque eu não sei o nome dele, mas é com respeito, viu, irmã? Ele vai falar também sobre Deus, ele vai falar de um terremoto que Deus mostrou para ele também, que vai acontecer. Pelo que eu entendi, esse terremoto, ele vai ser quase que a nível global, porque eu entendi aí na legenda em português, que esse terremoto vai atingir Madrid, na Espanha, né, que está na Europa, e ele vai falar também da América. Então, ou seja, ele não fala de outros países, mas pelo que eu entendi, se vai atingir os Estados Unidos e vai atingir Madrid, na Espanha, que está na Europa, ou seja, vai atingir então vários países, né? Porque não é só a América. E ele fala que vai ser um terremoto terrível, que ele viu assim direitinho. Ele vai contar aí na entrevista para o pastor Steve, que ele viu, assim, cidades, casas, assim, sabe, de concreto caídas. Ele diz que viu lugares que os aeroportos não vão existir, não vai ter como os aviões pousarem até para trazer ajuda. Então, ele fala que vai ser um terremoto a nível, assim, bem alto. Agora, eu não entendi, quando a irmã for assistir aí, vamos ver o que a irmã vai entender disso depois. Ele vai falar aí, eu não entendi se essa profecia aí que Deus deu para ele desse terremoto vai ser antes do arrebatamento ou depois, porque ele não fala. Ele não fala.
se é antes, né, se ele acredita que é para acontecer por esse tempo agora, ou se vai ser depois que a igreja for tirada daqui. Então, assim, eu não entendi, foi isso que eu queria entender, se vai ser antes ou depois. Mas pelo que eu percebi da entrevista, ele dá a entender, irmã, que esse terremoto, a igreja ainda vai estar aqui. Porque, inclusive, ele vai falar aí também de um avivamento que Deus mostrou para ele dentro desse terremoto. Depois desse terremoto vai ter um avivamento, um despertamento, porque vai, né, igual as pessoas vão estar muito abaladas, vai ter muita morte, muita destruição na terra. E ele vai falar das dores de parto. Então ele vai falar dentro disso, ou seja, as pessoas elas vão perceber, né, que as dores de parto estão mais intensas ainda, né, porque vai haver esse terremoto e consequentemente, dentro disso vai ter o avivamento. Então, pelo que eu entendi, vai ser antes da noiva subir. A noiva ainda vai estar aqui, pelo que eu percebi. Ele vai falar também, eu estou resumindo só para tá, irmã, mas eu sei que a irmã vai ver aí. Irmã, até me desculpa, eu vou até passar para um outro áudio aqui, porque senão vai ficar muito grande. Ele vai falar também, irmã, da questão de Israel, porque o que acontece lá agora? Eles estão querendo dividir lá, né? Estão querendo dividir em 2 estados, né? A Palestina e o povo, e Israel ali, Jerusalém. Então ele vai falar que Deus, isso aí que vai acontecer do terremoto, é Deus tratando com as nações, porque Deus, né, Deus não vai permitir nunca Israel ser dividido. Então ele vai falar que, ele vai alegar que um dos motivos que esse terremoto vai vir para a terra, está vindo, que Deus vai permitir, é não só para ter esse despertamento aí, porque as dores de parto, né, estão intensificando, mas também por causa da questão de Israel, das nações. Inclusive, ele vai falar até dos Estados Unidos, porque Biden, ele vai explicar aí que o Biden está com um plano aí para tentar fazer isso, né? Dividir Israel lá, em 2 estados, a Palestina, né? Antes dele sair do poder, da presidência em outubro, né? Porque em outubro é as novas eleições, né? Lá na América. Então, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que, pelo que eu entendi, esse terremoto aí, há a possibilidade de acontecer até mesmo esse ano ainda, porque eles estão o quê? Com esse plano maquiavélico para dividir Israel através do Estado palestino. E então ele vai explicar sobre isso também, o porquê né, que esse terremoto vai vir, tá vindo sobre a Terra. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu queria comentar com a irmã também. Tá. Ele vai falar também de uma crise que Deus mostrou para ele, que Deus mostrou para ele que Donald Trump vai ganhar as eleições. Que ele vai falar aí, que ele viu o Donald Trump até lá na sala oval, lá da Casa Branca, né? Da Casa Branca, e ele vai falar que Deus mostrou para ele que vai vir uma recessão muito grande, uma recessão econômica, mas ele dá a entender que que ela vai ficar muito, principalmente sobre a América ali, sobre os Estados Unidos. E pelo que eu entendi, vai ser depois que Trump ganhar, depois que passar as eleições desse ano. Aí parece que logo em seguida já vai vir essa recessão. Ele falou que parece que ela vai ser ainda pior do que aquela que teve em 2008, que quebrou lá, né, muita coisa nos Estados Unidos. Agora, eu não sei se essa recessão vai ser a nível global, porque ele fala muito dela, mas ele fala específico sobre a América. Então, assim, então essas 3 coisas me chamam muita atenção, que ele vai falar. A recessão, o atentado contra a vida de Donald Trump, que já aconteceu sábado, Deus mostrou para ele, né? E ele falou isso há meses atrás, e a profecia se cumpriu, que foi sábado, né? Que aconteceu o atentado. E agora tem as 2 próximas que não aconteceu ainda, que a gente vai agora observar para ver. Que ele fala que é o terremoto, que eu já expliquei para você, e essa recessão econômica, que vai vir muito pesada mesmo, muito mesmo. Tá, lembrei, irmã, para fechar aqui, ele vai falar aí no final do vídeo, o pastor Steve vai contar para ele, para os dois, nessa entrevista aí que eles estão numa mesa redonda, que ele foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos e aí parece que um dos pastores que recebeu ele para essa conferência, pelo que eu entendi, foi isso. Esse pastor teve um sonho às 4 da manhã. Parece que ele estava no quarto, não sei se ele estava no quarto de hotel, e esse pastor que convidou ele para essa conferência, convidou o pastor Steve, teve um sonho com um cavalo verde. Ele viu um cavalo verde e um palhaço em cima desse cavalo. E ele acordou, parece que muito atemorizado,
E diz que a neta dele, a netinha dele, também teve um sonho na mesma madrugada, às 4 da manhã, parece que foi o mesmo horário que ele teve o sonho com o cavalo verde. E nesse sonho apareceu um palhaço para ela, não apareceu o cavalo não, só um palhaço. Para o avô, que é pastor, apareceu o palhaço e o cavalo verde. E para a neta, apareceu só o palhaço, e parece que o palhaço falava para ela assim, como é que é? Bem-vindo à morte, bem-vindo a... É um negócio assim, e saía palavra escrito, palavras que morte ou sacrifício, um negócio assim em sangue, na cor vermelha em sangue. Então foi assim, 2 sonhos muito pesados e reveladores que esse pastor teve, e ele contou para esse pastor Steve. Aí o pastor Steve vai contar isso no final aí do vídeo, quando estiver acabando, quando a irmã estiver assistindo, a irmã vai ver também, que eu achei isso muito interessante, que ele vai relatar aí nesse vídeo, o pastor Steve. No finalzinho ele relata isso, esses 2 sonhos que um pastor amigo dele, de uma conferência que ele foi pregar lá nos Estados Unidos, teve, o pastor e a neta. Então, assim, irmã, para resumir, né? A gente está vendo, inclusive eles finalizam a entrevista com esse aí, que é esse carequinha sem o cabelo, ele dá um alerta falando, né, para as pessoas, assim, ficarem mesmo atentas, e, assim, buscar mesmo encher suas lamparinas de azeite, porque os sinais estão gritantes e vai piorar, e as coisas vão piorar, né? E para a gente estar alerta a tudo, a todos os sinais do que está acontecendo. Então, assim, esse vídeo aí, para mim, foi um vídeo, assim, essa entrevista, né? Eu não sabia, né? Porque só agora que eles estão divulgando, com certeza ela já estava lá no canal do pastor Steve, mas eles estão divulgando agora, né? Por causa do atentado contra o Donald Trump sábado. Mas essa entrevista, ela já teve há meses atrás. Então, assim, eu fiquei bem... né, assim, eu fiquei bem assim, uau, impactada, porque a primeira profecia das profecias que eles comentam aí nesse vídeo, que Deus deu para eles, a primeira já se cumpriu, que foi o atentado do Donald Trump. Inclusive, foi praticamente assim, igualzinho, a irmã vai ver aí, ele vai relatar o que Deus mostrou para ele, foi igualzinho que aconteceu com o Donald Trump sábado. Então, assim, quando a gente vê ali a profecia se cumprindo, é bem impactante, né, irmã?